conectados à graça e à paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos ver no capítulo 6, versículo 16, a respeito do jejum. Nós vamos ver que no capítulo 16 Jesus está ensinando assim: e quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, que se mostram contristados, desfigurando seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Então aqui Jesus está observando como era o costume das pessoas naquela época. E a gente vê que o jejum já era um costume desde o Velho Testamento e está aqui na época de Jesus e está até hoje. O jejum ainda é um ato religioso, assim, é algo que a gente faz com um propósito religioso. E o que nós vemos aqui é que Jesus de cara já chama aqueles de hipócritas. Por quê? Porque eles faziam jejum, se transfiguravam o rosto para parecer que estavam fazendo jejum. E nós vemos que ele fala isso, a mesma coisa, faz essa mesma observação quando ele fala da oração e das esmolas. Então esses três atos que podem ser com motivação realmente amorosa por Deus e pode ser para agradar ou para ser visto pelos homens. E numa atitude religiosa a gente faz coisas que somente deveria ter um cunho para amar e para louvar e para dar culto a Deus, e nós usamos como algo que vai nos diferenciar diante dos outros. Isso nós chamamos de ego espiritual, né? O ego é essa parte da nossa personalidade que se volta a nos defender, a olhar só para nós mesmos. E o ego espiritual é essa parte que a gente faz coisas que deveriam ser para Deus, mas a gente faz para que a gente fique bonito perante os outros. E essa atitude ele chama de hipócrita. Então quando ele diz isso, as pessoas ele diz que já receberam a recompensa, que para com Deus a atitude é outra. Mas tu, referindo-se àqueles que estavam com ele, né, que eram os filhos de Deus e que já estavam convertidos e aceitaram Jesus como mestre. Quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ora, continua normal, não é? Lavar a cabeça e ungir a cabeça e lavar o rosto eram atitudes normais da pessoa para se tornar, ter uma aparência boa perante as pessoas. Então ele está com aquela aparência boa, normal, mas ele está em jejum. E o jejum é justamente essa disciplina interna. Jejum é ficar sem o alimento, que na verdade é um condicionamento mental. E também celular. Nós não conseguimos ficar sem comer muito tempo, assim como não conseguimos ficar sem água. Por quê? Porque o nosso corpo depende de comida e de bebida. Então nós precisamos ter esses hábitos para a nossa nutrição. Mas o jejum é aquele momento em que nós nos abstemos da comida para nos disciplinar mentalmente, para dizer a nós mesmos que nós somos capazes de nos dominar, de dominar as nossas necessidades físicas. Então aí ele fala: para não pareceres aos homens que jejuas, e sim a teu Pai que está em oculto.
E teu Pai que vê o que está em oculto, te recompensará publicamente. Queridos, nós estamos vendo aqui que tanto na oração quanto na esmola e no jejum, Jesus está nos mostrando que tem uma diferença muito grande em fazermos as coisas no nível da nossa consciência humana e no nível da nossa consciência crística. Em essência, nós fomos criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Então, em essência, nós somos como Deus é. E nós temos uma consciência também moldada à semelhança de Deus. Antes de nós cairmos, do homem ter a queda, ele era vivo, ele era uno com Deus. É tanto que quando Deus fala, se vocês comerem dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Ele não estava falando da morte física. Ele estava falando dessa morte, dessa separação que haveria entre a consciência dele e a nossa. E aí é que entra que se cria a mente humana separada, essa consciência separada de Deus. E essa separação nos trouxe culpa, nos trouxe medo e nos trouxe vergonha. E essas são os núcleos da nossa mente humana. Então hoje, quando nós estamos raciocinando entre irmãos, nós estamos buscando aquilo que a nossa mente necessita. A nossa mente humana. Então nós queremos reconhecimento, nós queremos segurança, nós queremos termos aquela sensação de contribuir, aquela sensação de estarmos sendo aprovados. E essas são as necessidades da nossa mente humana. Mas ao mesmo tempo nós necessitamos de conhecer e de contribuir, que já é uma parte da nossa mente humana, mas que já nos leva a algo um pouco maior. Então, à medida que nós vamos nos expandindo, essa consciência vai saindo dessa carnalidade toda, nós vamos adquirindo essa consciência mais expandida até chegarmos a Cristo. Então, quando nós estamos em Cristo pela conversão, nós somos trabalhados pelo Espírito Santo aos poucos até alcançarmos esse nível de consciência crística que vai ser necessária para nós entrarmos no reino dos céus. Quando Jesus voltar, nossa consciência humana deverá estar totalmente dominada. E nós vamos estar naquilo que temos de melhor na nossa consciência humana e ela absolutamente expandida para estarmos no nível de consciência crística. E esse é o que Jesus dizia quando ele falava: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Aquele que se negar a si mesmo é isso, é deixar essa nossa consciência humana que nos traz para o ego, que nos traz para nós mesmos, que nos traz para essa consciência dividida e separada, dualista, que é na verdade simbolizada por essa árvore do conhecimento do bem e do mal, e nós deixamos essa condição para estarmos mais expandidos em nível de Cristo. Quando Paulo fala assim, não sou mais eu quem vivo, Gálatas 2:20, né? Mas o Cristo que vive em mim. Então percebam que Paulo era um homem, Paulo estava sujeito às vicissitudes e atribulações da vida, porque ele era preso, ele tinha que fugir às vezes, ele estava trabalhando, ele estava fazendo tendas, ele cumpria suas viagens. Porém, ele já não era mais, ele não tinha mais essa vivência no nível humano,
na consciência humana. Ele tinha consciência humana, mas ele já estava com essa consciência absolutamente expandida. É tanto que ele é ele é o discípulo dos gentios, e ele é o discípulo assim que mais teve revelação, assim, a não ser João, né? O apóstolo Paulo, se não fosse o apóstolo Paulo, hoje a gente nem saberia o que é igreja, porque ele teve essas revelações e ele colocou tudo no papel e ficou registrado. Então eu quero hoje dar uma dica para que nós possamos começar esse exercício. O exercício da consciência humana, ele é o exercício da nossa própria mente, né? A mente é o exercício do trabalho que o cérebro faz. Então, o nosso órgão fundamental para a mente humana é o cérebro. Então, quando nós estamos tomando decisão, nós podemos estar muito ligados somente no cérebro, e sermos muito mentais. E isso acontece comigo, eu tenho essa tendência a ser muito mental. Então eu tenho dificuldade assim para me entregar, para orar muitas vezes, para meditar. Então o que precisa ser feito? Eu aprendi isso e gostaria de passar para vocês. Quando nós temos uma conexão com o nosso coração, o coração é a sede da nossa alma, dos nossos sentimentos. E a nossa alma é aquela parte de nós mais conectada com o Espírito. Então nós, quando conectamos com o nosso coração, nós estamos automaticamente entrando no nível da alma. E aí a gente consegue perceber aqueles reais sentimentos que nós estamos tendo. E aí a gente sai da mente, porque a nossa mente mente. Ela faz e arquiteta cenários, e ela distorce e ela filtra a ponto das vezes a gente ser enganado pela nossa própria mente. Então é importante nós termos essa conexão com o nosso coração. Então agora eu vou passar essa dica para que vocês possam aproveitar se fizer sentido, tá bom? Então você, nesse momento, você precisa estar num lugar onde você vai estar pronto para, como se você fosse dormir. O ideal é que você não faça deitado, porque realmente você dorme. Então você faça num lugar calmo, silencioso, e se possível, se for na cama, você fique sentado. E aí você vai tocar essa região do peito, né? Onde tem o externo, que é esse osso que fica entre as costelas. No caso das mulheres, é aqui entre os seios. E é aqui onde você aperta e você sente esse ossinho mais chatinho. E esse ossinho chama osso externo. Esse externo, ele tem atrás dele uma glândula chamada timo, que é a glândula que recebe e passa as informações dos sentimentos e das emoções. Então, e ligada diretamente ao nosso coração. Então, quando nós tocamos, você vai fechar os olhos, você vai respirar calmamente, procurando se relaxar. Você vai soltando a respiração e relaxando automaticamente, mais calmamente. Você vai ficando uns minutinhos assim, aí você toca essa região. Pode ser com a ponta dos dedos, pode ser com a mão aberta, pode ser como esse símbolo da oração, né? Essas mãos postas, encostando no peito. Quando nós encostamos aqui nessa área, o nosso cérebro automaticamente percebe esse toque e nos faz ter consciência dessa região. Então, ao ter essa consciência e ao ligar-se à respiração mais lenta, você vai baixando automaticamente as ondas cerebrais.
e vai fazendo uma conexão do cérebro com o seu coração. E aos poucos você vai, com o ritmo da respiração, você vai se conectando e você vai percebendo o que está acontecendo dentro do seu coração, nessa região cardíaca. Às vezes angústia, você vai perceber. E aí quando você percebe, você observa, você põe a sua atenção nisso. Então você vai perceber se é angústia, se é dor, se é temor, se é tensão. E você vai relaxando, vai relaxando, vai relaxando. E aí você tem condições de fazer a sua oração. É nessa hora, mais relaxado e mais conectado, que você vai fazer a sua oração. Você pode pedir, você pode agradecer, você pode louvar ao Senhor. E quando você for pedir, você vai pedir, vai colocar a sua intenção e bem claramente o que você está pedindo, e você vai deixar isso como se você estivesse entregando para Deus como se fosse numa bandeja. Então você fala: Senhor, eu peço isso assim, assim, assim. Agora, intimamente, eu vou crer que Deus é poderoso o suficiente para fazer aquilo. Eu creio que Deus é poderoso para atender o meu pedido. E essa fé, essa confiança vai me trazer a certeza de que aquele pedido vai ser atendido. Agora, você vai colocar a sua intenção, o seu pedido, mas você não vai mais se ligar ao resultado. E aí você vai relaxar e deixar isso no campo de Deus. E você vai desligar-se do resultado. Como Deus vai fazer não interessa. Você simplesmente crê que Deus tem como fazer. Como Ele vai fazer, você não se preocupe. E você fale com Ele de tal maneira que você confia que Ele vai fazer, e que Ele faça de uma maneira tal que quando fizer e realmente você receber aquilo que você pediu, você vai ter certeza que foi Ele que fez. E faça esse pacto com Ele. E quando você receber, você vai perceber que foi Ele que fez. E aí você vai perceber, já desde agora, uma sensação de gratidão, de ter aquela certeza de que aquilo já está feito. E essa sensação, esse sentimento de gratidão e de certeza que já está feito daquilo que você pediu, é que vai te trazer a sensação aqui nessa área de gratidão, de um sentimento mais elevado. E isso vai trazer e vai selar a certeza de que você vai receber. Aquilo vai abrir no seu subconsciente e na sua intuição e vai entregar diretamente para o Espírito Santo, e aquilo no universo, o universo vai conspirar a seu favor. E como tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, esse seu pedido vai ser ouvido. Entenderam? Gostaram? Então fiquem com Deus, muito obrigada, que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, que a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo nos abençoe hoje e sempre. Amém? Muito obrigada e até a próxima.